Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade a mais um assunto da Bíblia e nós iremos estudar nesta oportunidade preciosíssima o plano secreto de Deus revelado na Bíblia. Poucos cristãos percebem isso. Texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz assim: a resposta do homem para toda questão enigmática concernente a Deus e o seu plano. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Está escrito, palavra de Deus. Existem mistérios que Deus ainda não revelou. Então, a Bíblia declara algo profundo. Existem coisas que pertencem somente a Deus, segredos que serão revelados no tempo certo. Mas é também algo extraordinário. Tudo aquilo que Deus decidiu revelar nas Escrituras foi entregue à humanidade para sempre. Isso significa que a palavra de Deus não foi dada apenas para ser lida. Ela foi revelada para que possamos entender, viver e cumprir a vontade do próprio Deus. Os mistérios pertencem a Deus, mas a revelação pertence àqueles que buscam, entendem e obedecem. Então a pergunta é: você está realmente atento ao que Deus já revelou? Você está realmente aprovado diante de Deus? A Bíblia nos faz um alerta poderoso. Apresente-se a Deus como alguém aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, alguém que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas existe um perigo que muitos ignoram: os falatórios inúteis, debates infrutíferos e profanos, conversas vazias, discussões sem propósito, palavras que não edificam. A Escritura é clara: quem vive nisso se afasta cada vez mais de Deus e mergulha em maior impiedade. Por isso a pergunta inevitável: você está usando a palavra de Deus para crescer na verdade ou está se perdendo em discussões vazias? Este é um chamado urgente. Busque a aprovação de Deus, maneje bem a palavra e fuja de tudo aquilo que afasta você da verdade. Então, a partir de agora, vamos disciplinar a matéria. E se muitas das coisas que você acredita sobre Deus, eternidade, poder espiritual e até sobre o futuro desse mundo estivessem incompletas? A Bíblia apresenta uma visão gigantesca da realidade. Uma história que começa antes da criação do universo e se estende por toda a eternidade. Nela encontramos respostas para perguntas profundas, tipo: de onde veio o mal? Existe realmente uma guerra espiritual acontecendo agora? O ser humano pode vencer o pecado? Deus ainda cura? Deus se importa com prosperidade, fé e o destino da humanidade? Ao longo deste estudo, vamos explorar verdades bíblicas que muitas vezes são ignoradas, mal interpretadas ou escondidas por tradições religiosas, tradições humanas. Vamos falar sobre o plano eterno de Deus, o poder espiritual disponível aos cristãos, os mistérios da criação e os sinais nos céus. A realidade da eternidade e as promessas que Deus fez para aqueles que creem. Mas, acima de tudo, este não é apenas um estudo. É um convite para enxergar a realidade espiritual com novos olhos. Porque se a Bíblia estiver certa, e ela está certa, então você não está apenas vivendo mais um dia comum na sua vida. Você está vivendo dentro de uma história eterna escrita por Deus. E a grande pergunta é:
qual será o seu papel nela? Muito bem. Você em algum momento da sua vida parou para pensar no que Deus estava fazendo antes mesmo da criação do mundo? A Bíblia revela algo impressionante. Deus existe desde a eternidade. E por toda a eternidade Ele tem criado, planejado e conduzido sua obra perfeita. Existe um plano eterno de Deus para o homem e para toda a criação. Um plano que começou antes da fundação do mundo e que continuará perpetuamente por toda a eternidade. Nesse plano, os 3 membros da divindade estão trabalhando juntos para realizar o maior propósito de todos: estabelecer um reino universal perfeito, sem pecado, onde todo rebelde contra a verdade será finalmente separado. Mas há algo que muitos ignoram. Deus criou um universo vasto, habitado por seres morais livres, capazes de escolher entre o bem e o mal. Seres eternos chamados a cooperar voluntariamente com o plano divino para promover o bem de toda a criação. Contudo, esse plano enfrenta uma guerra real, uma guerra espiritual que começou no céu. Satanás, anjos caídos e demônios estão travando uma batalha constante contra Deus, contra o seu plano e contra todos aqueles que decidiram viver para a verdade. E aqui está o problema. A maioria dos cristãos, eles não percebem que eles estão no meio dessa guerra. As forças malignas não têm princípios, eles não respeitam limites, eles usam engano, mentira, manipulação e ignorância para destruir a verdade. E muitas vezes exploram justamente aquilo que é mais comum entre os cristãos. E qual é? A falta de conhecimento espiritual, a falta de conhecimento bíblico. Deus permite que essas forças existam por uma razão: para que os cristãos desenvolvam fé, caráter e discernimento espiritual. Mas existe uma responsabilidade que muitos ignoram. Os santos precisam aprender como lutar essa guerra espiritual. Precisam conhecer as táticas do inimigo. Precisam reconhecer as mentiras que têm sido espalhadas, propagadas. Porque muitas vezes, sem perceber, pessoas acabam cooperando com o próprio Satanás, propagando erros, tradições humanas e interpretações que distorcem aquilo que está claramente escrito na palavra de Deus. E isso é o que está no nosso meio hoje. No decorrer dos séculos, verdades simples da Bíblia foram transformadas em teorias humanas, tradições religiosas e interpretações místicas que escondem a verdade. E quando a verdade é obscurecida, o engano prospera. Por isso, entender o plano eterno de Deus não é apenas um estudo. É uma questão de discernimento espiritual, porque estamos vivendo no meio de uma guerra entre a verdade e o engano. E a grande pergunta é: de que lado você realmente está lutando? Você realmente acredita que é possível vencer o pecado? Muitos foram ensinados que não importa o quanto tentem, sempre vão continuar pecando todos os dias. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia ensina? A palavra de Deus declara algo poderoso: todo poder pertence a Deus. Na Bíblia, passagens como 1 Crônicas 29, 11, 12, Salmo 62, versículo 11 e Romanos 13, 1 afirmam claramente que não existe poder que não venha de Deus. Logo, se todo poder vem de Deus, então por que tantas pessoas continuam vivendo derrotadas pelo pecado? Seja qual pecado for, pecado é pecado. Muito bem. A
resposta é simples, porém profunda. Muitos estão buscando poder nos lugares errados. Alguns tentam vencer o pecado pela força própria. Outros acabam se envolvendo com práticas espirituais erradas, religiões. Mas a verdade é que o verdadeiro poder vem somente de Deus. Jesus disse no Evangelho de João 12:26, se alguém me serve, meu Pai o honrará. E mais do que isso, quando alguém nasce de novo, recebe autoridade espiritual. João 1:12, a Bíblia diz que aqueles que recebem a Cristo recebem poder para se tornarem filhos de Deus. Então isso significa acesso ao poder divino para vencer as obras do diabo. Por isso o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, não esses embusteiros que estão aí, ordena em Efésios 6, versículo 10 a 18. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia revela algo impressionante. O poder de Deus já foi colocado dentro daqueles que creem. Paulo explica em sua segunda carta a Coríntios 4:7 que temos um tesouro em vasos de barro para que o poder seja de Deus e não de nós. Já em 2 Coríntios 10:4-5 ele declara que as armas espirituais dos cristãos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando pensamentos e imaginações que se levantam contra a verdade. Pense nisso por um momento. Se Deus oferece poder para destruir as obras do diabo, como alguém pode dizer que o cristão precisa viver pecando todos os dias? Jesus foi muito claro. Mateus 15:14. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Infelizmente, muitos religiosos ensinam que é impossível viver em vitória espiritual. Ora, mas a Bíblia ensina exatamente o oposto. Eles trabalham contra a Bíblia. O apóstolo Pedro escreveu que os cristãos são guardados pelo poder de Deus e chamados para viver em santidade. Porque Deus disse, sede santos porque eu sou santo. A verdade é que o novo nascimento produz uma nova vida. 1 João 3:9, a Escritura afirma que aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas essa vida não é vivida pela força humana. Ela é vivida pelo poder de Deus. Romanos 8, Paulo explica que fomos libertos da lei do pecado e da morte para viver segundo o Espírito. Agora pense em algo sério. Se Deus tem todo o poder, por que acreditar que Ele não pode libertar alguém do pecado? Isso significaria dizer que a morte de Cristo não foi suficiente. Simples desse jeito. Só que a Bíblia deixa claro, aqueles que vivem no pecado não herdarão o reino de Deus. Então existe uma escolha diante de cada pessoa. Viver dominado pelo pecado ou viver no poder de Deus. Mas como obter esse poder? A Bíblia revela um caminho simples, mas profundo. Primeiro, rendição total a Deus. E segundo, abandonar o pecado e os velhos hábitos. Terceiro, crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Porque quando alguém crê de coração, algo sobrenatural acontece. 1 João 1:7, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não de alguns pecados, de todo pecado. Mas existe uma condição. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, Deus não perdoa quem decide continuar abraçando o pecado. É necessário abandonar aquilo que destrói a vida espiritual. Porque existe uma verdade absoluta ensinada por Jesus. Mateus 6:24, Jesus declarou, ninguém pode servir a dois senhores. Cristo e o pecado não podem governar o mesmo coração.
Por isso o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, escreveu em Romanos 6,16: vocês são servos daquele a quem obedece, ou do pecado ou da justiça. Quem está governando sua vida hoje? Deus realmente tem poder para curar doenças hoje? Deus realmente tem poder para curar hoje doenças? Muitos acreditam que Deus pode perdoar pecados, mas duvidam que Ele ainda cure enfermidades. Só que o próprio Jesus fez uma pergunta que muda tudo. Mateus 9,5, ele perguntou: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para Jesus, meus amigos e minhas amigas, o poder de Deus para perdoar pecados e para curar doenças, eles vêm da mesma fonte. Ou seja, se Deus pode perdoar, Ele também pode curar. E a Bíblia mostra que essas duas coisas, elas caminham juntas. Jesus ensinou que quando o coração se volta para Deus, algo tremendo, poderoso acontece. Mateus 13,15. Ele declara que quando as pessoas entendem, se convertem, Deus as cura. Essa mesma verdade aparece em vários lugares da Bíblia. Por exemplo, Salmo 103, versículo 3 diz que Deus perdoa todos os pecados e cura todas as enfermidades. Êxodo 15, 26 revela a Deus como o Senhor que cura. Tiago 5, 14, 16 ensina que a oração da fé pode trazer cura. Mas existe algo que muitas pessoas não compreendem. O poder de Deus para vencer enfermidades está disponível aos filhos de Deus. Jesus prometeu isso. Lucas 24, versículo 49 e Atos 1, 8. Ele prometeu que os cristãos receberiam poder do alto. Esse poder não é humano. É o poder do Espírito de Deus. E existe uma chave que libera esse poder: fé. A fé é aquilo que coloca coloca em movimento o poder de Deus. Quanto maior a fé, maior a manifestação do poder. E a Bíblia ensina que Deus dá a cada filho seu uma medida de fé. E essa fé pode mover o céu inteiro em favor daquele que crê. Só que existe um problema que limita muitas pessoas. Elas limitam a Deus. Quando alguém duvida das promessas divinas, acaba limitando automaticamente aquilo que Deus pode fazer na sua e na minha vida. Mas quando alguém crê sem reservas, as respostas também podem vir sem reservas. Foi assim com os primeiros discípulos. Antes mesmo do Pentecostes, Jesus lhes deu autoridade. Mateus 10, e Marcos 6 e Lucas 9, eles receberam poder sobre demônios e doenças. Eles curavam enfermos, eles expulsavam espíritos malignos e anunciavam o reino de Deus, porque o reino de Deus não é apenas palavras. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então tome tento disso. Se o reino de Deus ainda existe hoje, então o poder desse reino também existe. E a Bíblia revela algo ainda mais profundo. Cristo não apenas dá poder, Cristo é o próprio poder de Deus. 1 Coríntios 1:24, Paulo declara que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Isso significa que quem tem Cristo tem acesso ao poder de Deus. Por isso o Evangelho é chamado de poder de Deus para a salvação. Romanos 1:16. E essa salvação não inclui apenas perdão. Inclui cura e também restauração. Se Deus providenciou cura no Evangelho, por que viver com menos do que Ele prometeu? Porque a Bíblia ensina que podemos receber cura da mesma forma que recebemos perdão. Pela fé e pela
oração. Da mesma forma que alguém crê para ser salvo, também pode crer para receber cura. E Deus não apenas promete cura, Ele também revela caminhos para viver em saúde. Provérbios 3, versículo 1 a 10. A palavra ensina que confiar no Senhor, afastar-se do mal e honrar a Deus traz saúde para o corpo e força para os ossos. Salmo 91, Deus promete proteção àqueles que habitam em sua presença. Isaías 58, Deus declara que quando o povo vive em justiça, a cura brota rapidamente. Mas talvez a promessa mais clara esteja em terceiro João 2, desejo que tenha saúde, que tudo te corra bem. Ou seja, a vontade de Deus é que seus filhos vivam em vida, em força e em restauração. A grande questão não é se Deus pode curar. A pergunta é: você acredita nas promessas de Deus o suficiente para pedir e receber? Porque quando a fé se levanta, o poder de Deus começa a agir. Então, como obter o poder de Deus sobre a pobreza? Será que Deus quer que seus filhos vivam na pobreza? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Deuteronômio 8,18 está escrito algo surpreendente. Deus é quem dá poder para adquirir riquezas. E isso muda completamente como muitos enxergam dinheiro. Durante séculos, muitos cristãos foram ensinados a acreditar que desejar prosperidade é algo errado. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia ensina? Olhe para a história dos homens que Deus abençoou. Abraão, Isaac, Davi, Jacó, Jó e outros. Foram homens profundamente abençoados por Deus. Quando Salomão, por exemplo, pediu sabedoria para governar o povo, Deus respondeu de uma forma inesperada. Ele deu sabedoria e também riquezas. Salomão acabou se tornando um dos homens mais ricos que já viveram. Não por ganância, mas pela bênção de Deus. O final, nós já conhecemos. A Bíblia deixa claro que Deus tem tanto poder para enriquecer quanto para empobrecer. Como diz 1 Samuel 2,7. Então surge uma pergunta importante. Se Deus pode abençoar com riquezas, por que tantos cristãos têm medo de falar sobre prosperidade? Prosperidade honesta, não é roubando os outros. A Bíblia não condena o dinheiro, ela condena o amor ao dinheiro. Existe uma grande diferença. As Escrituras alertam sobre os perigos das riquezas quando elas dominam o coração humano. Mateus 13:22, Jesus disse que as riquezas podem sufocar a palavra. E em 1 Timóteo 6,17, somos advertidos a não confiar nas riquezas, mas confiar em Deus. Ou seja, o problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna um ídolo. Mas quando usado da forma correta, a riqueza pode ser uma grande ferramenta para o bem. Provérbios 10:15 diz que a riqueza pode ser uma proteção. Ela permite ajudar os necessitados, permite sustentar a obra de Deus, permite espalhar o Evangelho. Imagine por um momento o que poderia acontecer se mais cristãos tivessem recursos suficientes para apoiar missionários, ajudar os pobres e expandir o Evangelho ao redor do mundo. O impacto seria gigantesco. E é por isso que surge uma pergunta importante. Será errado pedir prosperidade a Deus? Muitos dizem que sim. Só que a própria Bíblia apresenta um princípio diferente. Malaquias 3:10, Deus faz uma promessa impressionante. Está escrito: abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida.
Lucas 6,38, Jesus declara: dai e ser-vos-á dado. A prosperidade bíblica não está baseada em ganância. Ela está baseada em obediência, generosidade e confiança em Deus. Quando o povo de Israel obedecia a Deus e trazia suas ofertas, como 2 Crônicas 31, quando o povo havia abundância para sustentar toda a obra de Deus. Agora pense nisso, né? Se cada pessoa, cada cristão vivesse plenamente as promessas de Deus, quantos problemas financeiros seriam resolvidos? Quantos missionários, quantos pregadores sérios, ensinadores sérios poderiam ser enviados? Quantas vidas poderiam ser alcançadas? Mas a maior dúvida de muitas pessoas ainda permanece: será que Deus realmente deseja prosperar seus filhos? A resposta aparece claramente em 3 João 1,2. Desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde. Ou seja, a vontade de Deus inclui prosperidade, saúde e crescimento espiritual. Mas existe um princípio essencial. A prosperidade bíblica nunca pode ocupar o lugar de Deus no coração. Salmo 62,10. Se as riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração, porque as riquezas são temporárias, mas aquilo que fazemos para Deus tem valor perpétuo e eterno. E aqui está a grande questão: se Deus tem poder para abençoar seus filhos, se Ele promete suprir necessidades, se Ele deseja que o Evangelho alcance o mundo, então por que tantos cristãos continuam vivendo como se as promessas de Deus não existissem? Então talvez esteja na hora de descobrir o que a Bíblia realmente ensina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber respostas de Deus enquanto outras oram e nada acontece? Pois bem, a resposta pode estar em algo que muitos ignoram. A Bíblia ensina que as promessas de Deus não são apenas palavras bonitas. Elas são benefícios reais que podem ser experimentados. Mas existe uma chave para recebê-las. Essa chave se chama fé. Para se apropriar das promessas de Deus, primeiro você precisa fazer algo muito simples, que é acreditar que essas promessas são para você. Quando você pede algo a Deus com fé, sem duvidar, a Bíblia diz que isso lhe será concedido, porque Deus ama seus filhos e deseja abençoá-los. Mas existe um problema que muitas pessoas esquecem: existe um inimigo espiritual. E a Bíblia revela que há um diabo e muitos demônios que tentarão impedir você de receber aquilo que Deus prometeu. Eles tentam gerar dúvidas, confusão, medo, desânimo, postergar, protelam, mas a palavra de Deus dá uma ordem clara. Tiago 4,7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso significa que a fé não é apenas acreditar, a fé também envolve perseverar e resistir. Se você desiste toda vez que a batalha fica difícil, nunca haverá o cumprimento das promessas. Mas chega um momento em nossa vida que é preciso tomar uma decisão. Uma decisão firme e contundente diante de Deus. Decidir que você não viverá mais derrotado. A Bíblia ensina que muitas bênçãos podem ser realidade na vida do cristão. Felicidade, liberdade do medo, libertação da necessidade, sucesso espiritual, respostas às orações. Mas tudo isso depende de algo essencial: obedecer ao que Deus ensinou.
Muitas pessoas querem as promessas, mas não querem seguir os princípios. E Satanás se aproveita disso. Se ele percebe que alguém desiste facilmente, ele se torna ainda mais agressivo para impedir a vitória. Por isso a Bíblia ensina algo poderoso. Deus quer que seus filhos aprendam a lutar espiritualmente. Não desistir, não desanimar, não abandonar a fé, porque a resposta não veio imediatamente. Qualquer pessoa pode desistir, mas aqueles que permanecem firmes acabam vendo a resposta. E existe algo ainda mais sério. As pessoas ao seu redor estão observando. Seus amigos observam, sua família observa, até aqueles que não acreditam em Deus estão observando se sua fé realmente funciona. Sabiam disso? Por isso, viver as promessas de Deus não é apenas algo pessoal, é também um testemunho para o mundo. É como se você fosse um exemplo para ele. Mas existe um obstáculo que destrói muitas respostas de oração: a incredulidade. Quando alguém começa a duvidar das promessas de Deus, acaba tratando Deus como se ele fosse mentiroso. E a Bíblia deixa claro que Deus responde à fé, não à dúvida. Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1:6, somos advertidos a pedir sem duvidar. Se a resposta ainda não chegou, a atitude correta não é desistir, é parar e perguntar o que precisa ser corrigido. Assim como assim quando uma lâmpada não acende, você procura o problema antes de tentar novamente. Com a fé acontece a mesma coisa. Se algo está obstruindo, bloqueando a resposta, descubra o que é e corrija. Muitas vezes é a dúvida, outras vezes é o medo, ou simplesmente falta de perseverança. Mas quando alguém decide confiar totalmente em Deus, algo muda. A Bíblia ensina um segredo poderoso. Salmos 37, versículo 4 a 5 está escrito: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso significa confiar. Significa descansar e continuar crendo, mesmo quando ainda não se vê a resposta, porque a fé verdadeira funciona assim. Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Ou seja, mesmo quando você ainda não vê a resposta, ela já pertence a você pela fé. Desse jeito. Você está disposto a acreditar nas promessas de Deus até o fim? Porque aqueles que perseveram acabam vendo aquilo que Deus prometeu se tornar realidade. Os planetas revelam sinais de Deus? Será que os céus realmente revelam mensagens sobre os planos de Deus? Vejam bem, desde a antiguidade, homens e mulheres olharam para o céu tentando entender algo maior. E a Bíblia declara algo impressionante. Salmo 19:1 está escrito: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso significa que o universo não é apenas um cenário silencioso, ele testemunha a grandeza de Deus, mas existe algo ainda mais profundo. A Bíblia revela que existem tempos e estações estabelecidos por Deus, não apenas para a natureza, mas também para acontecimentos dentro do plano divino. 1 Crônicas 12:32, encontramos um grupo muito especial em Israel, os filhos de Issacar. Eles eram conhecidos por algo raro. Tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Eles sabiam discernir os momentos certos. Sabia quando Deus estava agindo. Eles sabiam. Eles inclusive sabiam quando algo importante estava prestes a acontecer.
E esse tipo de discernimento aparece novamente no nascimento de Jesus Cristo. Mateus 2, os magos do Oriente perceberam algo extraordinário no céu. Uma estrela diferente, um sinal. E foi esse sinal que os levou até o lugar onde Jesus Cristo havia nascido. Eles disseram: vimos a sua estrela no Oriente. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se Deus usou sinais nos céus naquele momento, será que os céus continuam revelando sinais hoje? O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus 16, versículo 1 a 3. Ele respondeu aos fariseus por algo surpreendente. Eles conseguiam olhar para o céu e prever o clima, se ia chover ou não, mas não conseguiam discernir os sinais do tempo espiritual em que estavam vivendo. Ou seja, eles entendiam a natureza, mas não entendiam o agir de Deus. A Bíblia também menciona tempos e estações relacionados ao plano divino. Atos dos Apóstolos 1:7 é dito que certos tempos pertencem à autoridade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:1 a 3, somos lembrados de que os cristãos devem estar atentos aos tempos e às estações espirituais. Tudo isso aponta para uma realidade fascinante. Os céus não controlam o destino humano, mas eles podem servir como sinais dentro do plano de Deus. A criação inteira aponta para o Criador. Cada estrela, cada planeta, cada movimento no universo, tudo isso declara algo maior. Deus comanda tudo. E a grande pergunta é: será que estamos atentos aos sinais dos tempos ou estamos tão distraídos que não percebemos o que Deus está fazendo? O tempo vai acabar? O que a Bíblia realmente diz? Será que o tempo vai realmente acabar? Muitas pessoas acreditam que um dia o tempo simplesmente deixará de existir. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Quando olhamos com atenção para as Escrituras, descobrimos algo surpreendente. Desde o início, Deus estabeleceu tempos e estações para governar a vida na terra. Em Eclesiastes 3 está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas isso vai ainda mais longe. No relato da criação em Gênesis 1, 14 a 18, Deus criou o sol, a lua e as estrelas com um propósito específico. Eles foram colocados no céu para marcar sinais, estações, dias e anos. Ou seja, o próprio sistema solar foi estabelecido como um relógio cósmico para a Terra. E a Bíblia sugere que esse sistema não foi criado para durar apenas por um curto período. Salmo 72, versículo 5, encontramos uma declaração impressionante. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. E isso aponta para algo profundo. Enquanto o sol e a lua existirem, o ciclo do tempo continuará. Essa ideia aparece novamente em Salmo 89, onde Deus promete que a descendência de Davi permanecerá para sempre, assim como o sol e a lua permanecem no céu. E não para por aí. Jeremias 31, versículo 35 a 36, Deus faz uma comparação poderosa. Ele diz que, enquanto as leis que governam o sol, a lua e as estrelas existirem, Israel continuará existindo como nação diante dele. Isso mostra que a ordem do universo está profundamente ligada ao plano eterno de Deus. Mas talvez uma das promessas mais impressionantes esteja em Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22, quando Deus fala com Noé após o dilúvio. Ele declara que, enquanto a terra existir, haverá dia e noite, verão e inverno, semeadura e colheita, frio e calor.
Esses ciclos fazem parte da estrutura do tempo. E a própria Bíblia afirma que a terra permanece para sempre, como está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, Salmo 104, versículo 5. Então surge uma pergunta importante. E aquela passagem que diz que não haverá mais tempo? Apocalipse 10, versículo 6. Ela aparece. Mas muitos estudiosos entendem que essa expressão significa não haverá mais demora, e não o fim do tempo em si. Porque o próprio livro de Apocalipse continua falando de períodos de dias e anos depois dessa declaração. Outro detalhe interessante aparece quando a Bíblia diz que não haverá mais noite. Não haverá noite, melhor dizendo. Essa afirmação está em Apocalipse 21, versículo 23 a 25. Mas o texto está falando especificamente da cidade celestial, a Nova Jerusalém, e não da terra inteira. Ou seja, fora da cidade, os ciclos naturais continuarão existindo. Quando juntamos todas essas passagens, surge uma conclusão fascinante. O universo foi criado com uma ordem, uma sequência, um ritmo. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos fazem parte dessa estrutura. E tudo indica que esse sistema de tempo continuará no plano eterno de Deus. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se o tempo continua, o que Deus ainda planejou para o futuro da humanidade? Você já está vivendo na eternidade? E se eu te dissesse que você já está na eternidade neste exato momento? Mas como? Pode parecer estranho à primeira vista. A maioria das pessoas pensa na eternidade como algo distante, algo que começa apenas depois da morte ou no futuro. Mas quando olhamos com atenção para a Bíblia, descobrimos uma perspectiva surpreendente. Se o tempo com dias, anos e estações continua para sempre no plano de Deus, então o tempo que estamos vivendo agora faz parte da própria eternidade. E isso significa que o relógio que marca sua vida hoje não é apenas passageiro. Ele está conectado ao tempo eterno. Mas é importante entender algo. Isso não significa que já estamos vivendo em nosso estado eterno final. Não. A Bíblia ensina que ainda haverá uma transformação. 1 Coríntios 15, 51 e 52, o apóstolo Paulo revela um mistério poderoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E em Filipenses 3, 20 a 21, ele explica que nossos corpos serão transformados para se tornarem semelhantes ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Ou seja, o estado eterno, pleno, com imortalidade e glória, ainda está por vir. Mas há algo profundo que muitas pessoas nunca perceberam. Embora a transformação final ainda esteja no futuro, o tempo em que vivemos agora já faz parte da eternidade. Trocando em miúdos, a eternidade não começa apenas depois da morte. Ela já começou. Cada dia, cada decisão, cada escolha espiritual que fazemos agora tem impacto no tempo eterno de Deus. Isso muda completamente a maneira de enxergar a vida. Porque se já estamos dentro da linha do tempo eterno, então a vida que vivemos hoje não é apenas um momento passageiro. Ela é uma parte do plano eterno de Deus. E isso levanta uma pergunta profunda. Se você já está vivendo dentro da eternidade, como está usando o tempo de Deus que Deus lhe deu?
O céu e o inferno são eternos? A Bíblia dá uma resposta clara. Uma das perguntas mais debatidas da história é esta: o inferno realmente é eterno ou um dia ele acaba? Muitas pessoas afirmam que o inferno não dura para sempre. Alguns afirmam que é apenas temporário. Outros dizem que simplesmente deixará de existir. Mas quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma mensagem muito diferente. Nas Escrituras aparecem palavras como Olã e Aion, ou Aiônios. Essas palavras são usadas para falar de algo eterno, algo que não tem fim. E o ponto mais impressionante é este, que a Bíblia descreve, o inferno com a mesma linguagem de eternidade usada para falar da vida eterna. Isaías 66, versículo 22 e 24, o destino final dos ímpios é mencionado no mesmo contexto em que Deus fala sobre os novos céus e a nova terra. Ou seja, a mesma eternidade associada à nova criação aparece também no destino final daqueles que rejeitam a Deus. Essa mesma ideia aparece novamente nas palavras de Jesus Cristo. Mateus 25, 46, ele declara algo extremamente direto. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então perceba algo importante. A mesma palavra usada, para castigo eterno. A mesma palavra usada para vida eterna é usada para castigo eterno. Se uma termina, o outro também teria que terminar. Mas a Bíblia não ensina isso. Outros textos reforçam essa mesma realidade. Marcos 3, 29, 2 Tessalonicenses 1, 9, Hebreus 6, 2, Judas 1, 7, e nas visões proféticas de Apocalipse 19, versículo 9 a 11, Apocalipse 20, versículo 10 a 15. Essas passagens descrevem um destino definitivo e eterno. E então surge a pergunta mais importante de todas: se o céu é eterno e o inferno também é eterno, onde cada pessoa passará a eternidade? Essa é uma das decisões mais importantes que qualquer ser humano pode tomar. Porque, segundo a Bíblia, o destino eterno começa com as escolhas feitas agora, hoje. As pessoas na nova terra poderão ver o inferno? O que a Bíblia diz? Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que está nas páginas da Bíblia. No futuro eterno, quando Deus criar os novos céus e a nova terra, será possível ver o destino daqueles que se rebelaram contra Ele? Essa ideia pode parecer chocante para muitos, mas quando examinamos as Escrituras com atenção, encontramos passagens que apontam exatamente para isso. Vamos lá. Isaías 66, versículo 22 e 24, Deus fala sobre o futuro da nova criação. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, assim também permanecerá a vossa descendência e o vosso nome. Mas o texto continua com uma descrição impressionante. Ele diz que as pessoas virão adorar diante do Senhor continuamente, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. E então acontece algo que poucos percebem. O texto afirma que elas sairão e verão os corpos daqueles que se rebelaram contra Deus. E a passagem continua dizendo que o seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará. E eles dizem que o inferno não existe, o chapéu de alumínio, esses tolos, e que eles serão um horror para toda a humanidade. Essa mesma realidade aparece novamente nas visões proféticas do livro de Apocalipse. Apocalipse 14, 9 a 11, é dito que aqueles que rejeitam a Deus serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
O cordeiro aqui é uma referência direta a Jesus Cristo. Isso sugere que o juízo não acontece escondido, mas diante da presença divina. Quando colocamos essas passagens lado a lado, muitos intérpretes concluem que os habitantes da nova terra terão consciência do destino final daqueles que rejeitaram a Deus. Não como uma forma de curiosidade, mas como um lembrete eterno da justiça de Deus e das consequências da rebelião contra Deus. Isso revela algo profundo sobre a eternidade. O universo futuro não será apenas um lugar de alegria para os justos. Ele também mostrará de forma clara a diferença entre obedecer a Deus e rejeitar sua vontade. E isso leva a uma pergunta que cada pessoa precisa enfrentar. Se a eternidade revelará o destino de todos, qual será o seu destino? Onde Deus estava antes da criação? Um mistério da eternidade. Antes de existir o universo, antes das estrelas, antes do tempo como conhecemos, onde Deus estava? É uma pergunta muito profunda que alguém pode fazer. A Bíblia revela algo extraordinário sobre isso. Salmo 90, versículo 2, está escrito: de eternidade em eternidade tu és Deus. Isso significa que Deus não teve começo. Não teve começo. Ele existe antes de qualquer coisa. Mas a própria Bíblia também afirma que os céus e a terra tiveram um começo. Logo no primeiro versículo das Escrituras, em Gênesis 1:1, lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então pense nisso por um momento. Se houve um momento em que os céus e a terra começaram a existir, mas Deus já existia antes disso, então surge uma conclusão inevitável. Deus existia em algum lugar antes da criação do universo. Mas aqui entramos em um dos grandes mistérios da eternidade. A Bíblia não revela onde Deus estava antes da criação, e isso não é por acaso. Existe um princípio importante nas Escrituras que nos lembra dos limites do conhecimento humano. Então, no texto que nós lemos, que respalda o assunto de hoje, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Ou seja, existem mistérios que Deus decidiu não revelar completamente. Não porque sejam importantes, mas porque fazem parte da sabedoria do segredo divino. O que sabemos com certeza é isto: que antes do universo existir, antes do tempo começar, antes da criação de todas as coisas, Deus já existe. Ele é eterno, sem começo, sem fim, e isso nos leva a uma reflexão poderosa. Se Deus existe desde a eternidade, qual é o lugar que Ele deseja ter na sua vida agora? Um dilúvio antes de Noé, um mistério antigo da Bíblia. E se o dilúvio de Noé não tivesse sido o primeiro grande cataclismo da Terra? Essa é uma ideia que surpreende muita gente. Quando lemos a Bíblia, encontramos indícios que alguns intérpretes entendem como sinais de um evento muito antigo. Um mundo que teria existido antes da criação de Adão. Tudo começa em Gênesis 1, versículo 2, onde o texto diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, estudiosos observam que a terra aparece coberta por águas em estado caótico antes mesmo do início dos 6 dias da criação, descritos em Gênesis 1:3 em diante.
Isso levava a uma pergunta intrigante: o que aconteceu antes desse momento? Outro texto frequentemente citado é 2 Pedro 3, versículos 5 a 6, onde o apóstolo Pedro fala de um mundo antigo que pereceu sendo inundado em água. Alguns intérpretes entendem que essa passagem aponta para um sistema antigo que existiu antes da humanidade atual. Existem também passagens proféticas que falam da queda de Lúcifer. Isaías 14, 12, 14, Ezequiel 28, 11, 17. Ele é descrito como alguém que foi perfeito até que o pecado foi encontrado nele. Então, isso levanta outra hipótese discutida: a possibilidade que Lúcifer tivesse autoridade antes da criação de Adão. Além disso, em Jeremias 4, 23 a 26, aparece uma visão de uma terra sem forma, vazia e devastada. Uma linguagem que lembra muito a descrição de Gênesis 1, 2. Alguns intérpretes conectam essas passagens para sugerir que poderia ter existido um mundo antigo destruído por um grande juízo divino muito antes do dilúvio de Noé. Contudo, é importante entender que essa interpretação não é aceita por muitos. Para outros, esses textos têm outros significados dentro do contexto profético. Mesmo assim, essas passagens levantam uma questão fascinante: será que a história da Terra é ainda mais antiga e misteriosa do que imaginamos? E se for, isso mostra algo poderoso: que o plano de Deus atravessa eras, mundos, gerações, sempre conduzindo a história em direção ao seu propósito final. Os dias da criação foram literais? A Bíblia responde. Uma das perguntas mais debatidas sobre a criação é se os 6 dias descritos em Gênesis foram dias simbólicos ou dias reais de 24 horas. Muitos acreditam que esses dias representam milhões de anos. Mas quando analisamos cuidadosamente o texto da Bíblia, encontramos detalhes que apontam para algo muito específico. No capítulo da criação, em Gênesis 1, cada dia termina com a mesma expressão: houve tarde e manhã. Essa expressão aparece repetidamente ao final de cada dia da criação. E isso é significativo, porque tarde e manhã é exatamente a maneira como os dias normais são definidos nas Escrituras. Ou seja, o próprio texto descreve um ciclo completo de dia e noite, exatamente como acontece em um dia comum. Mas há outro detalhe importante: nos 10 mandamentos, Deus faz uma comparação direta entre a criação e a semana humana. Êxodo 20, versículo 8 a 11 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E então Deus explica o motivo. Que em 6 dias ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Pense nisso. Se os dias da criação fossem milhões de anos, então a semana de trabalho do ser humano também deveria ser interpretada da mesma forma. Mas a comparação feita por Deus mostra algo claro. A semana da criação foi o modelo da semana humana. Um outro ponto interessante está nas próprias atividades descritas em Gênesis 1, 3 e 2, 25. O texto descreve eventos sequenciais: luz, separação das águas, formação da terra, criação de plantas e animais e, por fim, do homem. A forma como esses eventos são narrados sugere uma sequência direta de acontecimentos dentro de um período curto. Por isso, muitos intérpretes concluem
que os 6 dias da criação foram dias literais de 24 horas, nos quais Deus restaurou a terra para um estado perfeito. E isso levanta uma reflexão fascinante. Se Deus foi capaz de organizar toda a criação em apenas 6 dias, quão poderoso ele realmente é. Adão morreu no mesmo dia em que pecou? Deus disse a Adão algo muito claro: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas quando lemos a história completa, percebemos algo muito curioso. Adão não caiu morto imediatamente depois de comer do fruto. Na verdade, ele viveu muitos anos depois disso. Então surge a pergunta: Deus estava falando de outro tipo de morte? A resposta aparece quando entendemos a diferença entre morte física e morte espiritual. Segundo a Bíblia, a morte espiritual acontece quando o ser humano é separado de Deus por causa do pecado. Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz que as pessoas devem estar mortas em delitos e pecados, mesmo estando fisicamente vivas. Isaías 59, versículo 2 está escrito: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então isso significa que no momento em que Adão pecou, algo profundo aconteceu. Ele foi separado da vida espiritual que vinha de Deus. Foi nesse sentido que ele morreu no mesmo dia em que pecou. A morte espiritual entrou na humanidade naquele momento. E a morte física passou a ser consequência desse rompimento com Deus. Mas a Bíblia também fala de algo ainda mais sério. Ela menciona uma segunda morte. Essa expressão aparece no livro de Apocalipse, descrevendo o destino final daqueles que permanecem separados de Deus. Essa segunda morte é a separação eterna no chamado lago de fogo. Ou seja, desde o primeiro pecado de Adão, a grande questão da humanidade passou a ser a reconciliação com Deus. E isso levanta uma pergunta que cada pessoa precisa responder. Se o pecado separa o homem de Deus, como podemos voltar à vida espiritual novamente? A Bíblia fala de carros, aviões e tecnologia moderna. A verdade pode te surpreender. Vejam bem, muitas pessoas acreditam que a Bíblia já previu carros, aviões, locomotivas e outras tecnologias. Alguns também dizem que essas invenções aparecem escondidas nas profecias. Mas será que realmente isso faz sentido? Isso procede nas Escrituras? Porque quando analisamos cuidadosamente o texto da Bíblia, percebemos algo importante: que nenhuma invenção moderna, como carro, avião, locomotiva, é mencionada de forma específica. Muitas vezes o que acontece é uma interpretação fora do contexto. Um exemplo clássico aparece em Naum 2, 3 a 4. Algumas pessoas dizem que essa passagem descreve automóveis correndo pelas ruas. Mas quando lemos o contexto completo do livro de Naum, especialmente Naum 2, 3 e 3, 1 a 3, fica claro que o texto está falando de carros de guerra antigos, usados em batalhas e geralmente puxados por cavalos. Um outro exemplo aparece em Isaías 31, 5, onde alguns afirmam que esse texto fala de aviões voando sobre Jerusalém. Mas, ao observar o contexto completo, incluindo Isaías 31, versículos 5 a 9, Zacarias 14, versículo 1 a 5, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, Apocalipse 19, 11 a 21, percebemos que a passagem está descrevendo o Senhor e seus exércitos celestiais vindo do céu para livrar Jerusalém. Há também interpretações curiosas sobre Jó 41, onde alguns tentam
ver uma locomotiva ou máquina moderna na descrição. Mas o próprio capítulo mostra que o texto está falando de uma criatura poderosa associada simbolicamente ao mal e não a uma invenção humana. Esse tipo de interpretação acontece porque muitas pessoas tentam encaixar a tecnologia em textos antigos. Nada a ver. Mas quando examinamos cada passagem dentro do seu contexto histórico, cultural e profético, percebemos que as escrituras não estão descrevendo invenções modernas. A Bíblia fala principalmente sobre Deus, o destino da humanidade, a redenção e o plano eterno para o mundo. O arrependimento também. E isso revela algo importante. A mensagem central das Escrituras não é tecnologia, é transformação espiritual. E isso nos leva a uma pergunta. Se a Bíblia não foi escrita para revelar invenções humanas, qual é a mensagem que Deus realmente quer que você entenda? Então, meus amigos, para concluir o assunto de hoje, depois que percorremos todas essas verdades bíblicas, uma coisa fica clara. A história da humanidade não é um acidente. Existe um plano. Um plano que começou antes da criação do mundo e que continuará por toda a eternidade. A Bíblia revela um universo governado por Deus. Uma guerra espiritual real, promessas poderosas, disponíveis aos que creem. E um destino eterno que depende das escolhas feitas hoje. Ela fala sobre vitória sobre o pecado, sobre o poder de Deus agindo na vida humana, sobre fé que move o impossível e sobre um futuro onde Deus estabelecerá um reino perfeito. Mas também deixa um aviso sério. Cada pessoa terá que decidir de que lado está. Entre verdade e engano, entre fé e incredulidade, entre obedecer a Deus ou ignorar sua palavra, a eternidade não será decidida no futuro. Ela está sendo decidida agora, nas escolhas de cada dia, nas decisões do coração. E talvez a pergunta mais importante que fica depois de tudo isso seja esta: se Deus já revelou tanto sobre o seu plano, o que você vai fazer com essa verdade? Tá certo, meus amigos? Então eu me despeço aqui de mais um estudo. Nos vemos em um próximo estudo, se assim Deus permitir. Tá bom? Tudo de bom.